e recebemos a visita ilustre, né? Um grande prazer, jornalista José Cruz. Prazer é meu estar aqui com vocês para um bom bate-papo aqui sobre o nosso esporte. Você tem uma longa carreira de jornalismo, tanto já cobriu economia, política, continua cobrindo até hoje essas áreas, e o esporte, né? Que você começou a cobrir em 86, já cobriu Olimpíadas e tudo mais. Bom, na sua opinião, que já cobriu tantas Olimpíadas, qual a avaliação que você faz sobre a Olimpíada que foi feita aqui no Brasil este ano? Então, a Olimpíada no Brasil ela pode ser analisada de vários enfoques. Nós temos sobre o aspecto da cidade do Rio de Janeiro, que se preparou para receber, é um deles, sobre o desempenho da equipe brasileira, que eu acho que esse que mais interessa, é o mais importante, sobre o legado, o que ficou isso aí, que também é um aspecto importante. No geral, o Brasil fez uma Olimpíada como fez a Copa do Mundo, para receber o estrangeiro e fazer uma grande festa. E assim foi. Na Copa do Mundo fizemos uma grande festa, foram 30 dias consecutivos com jogos, deslocamentos das delegações e transmissões, festa na rua. E na Olimpíada foi concentrado no Rio de Janeiro, com alguns jogos em outras capitais, em Brasília inclusive, mas da mesma forma com sucesso. Ao final a gente pode observar que os visitantes principalmente saíram muito felizes, muito satisfeitos. E o brasileiro em geral também ficou muito feliz, porque ele viu que nós somos capazes de realizar um mega evento esportivo. Aqui que nos parecia temeroso, no final a gente viu que não, é possível se fazer. Então, no aspecto geral, foi uma grande Olimpíada. Assim como foi uma grande Copa do Mundo, como foi uma grande festa da Copa das Confederações, os Jogos Mundiais Militares foram aqui no Brasil também, os Jogos Mundiais Estudantis, que foi aqui em Brasília. Enfim, foi uma década de mega eventos que nós tivemos aqui e parece que o Brasil encerra isso com chave de ouro no geral. Okay, depois podemos fazer a análise do específico, sim, aí sim. A gente vê como foi cada um. Porque o que nós temos na verdade? Nós temos o seguinte, o esporte olímpico é um esporte de alto rendimento. O esporte de alto rendimento é um esporte profissional. E o esporte profissional, hoje, no mundo inteiro, é business. É negócio, é dinheiro, é dólar, é cash. Pode ver, o vôlei enche estádios em todo o mundo. O basquete, que veio aqui, norte-americano, é o basquete profissional. O tênis são atletas que ganham bolsas valiosas e prêmios valiosos no circuito internacional. Dou um exemplo para vocês. Bruno Soares, nosso atleta de duplas do Brasil. Até setembro desse ano, ele já ganhou $800 mil de prêmio. Repara, quem é o atleta no Brasil que ganha um dinheiro desse? Então, o esporte se tornou um negócio altamente valioso. Eu não estou criticando o que ele está ganhando, não. Ele está disputando, tem resultado, ótimo, né? Continue vencendo. Mas aí eu pergunto assim, até abrindo um parênteses no nosso debate aqui, um atleta desse nível que ganha $800 mil em prêmios, e assim outros no hipismo, no judô, etc., todos são esportes que pagam premiações no circuito internacional, esses atletas precisam de bolsa atleta? Ou a bolsa atleta tem que ser paga para a iniciação, para o atleta da base, aquele que está ganhando hoje em torno de R$360, e que precisa de um tênis novo, de uma alimentação melhor, de viajar para São Paulo, ou para Porto Alegre, ou para Manaus para disputar um campeonato nacional para melhorar no ranking. Então aí se cria uma discussão nova que nós temos no Brasil hoje. E a discussão é a seguinte: é competência do Estado investir no atleta de alto rendimento, no atleta profissional, no atleta que participa de eventos business? Essa é uma discussão. É competência do Estado? Ou o Estado, e aí nós estamos entrando um pouco na política do esporte já, ou o Estado deve investir prioritariamente no desporto escolar, como diz o artigo 217 da Constituição. O dinheiro do esporte, o dinheiro público do esporte deve ser investido prioritariamente no esporte escolar. O Brasil inverteu essa lógica, passou a investir no alto rendimento. Só que o alto rendimento ele já tem um dinheiro privado, que premia os atletas, inclusive, né? A canoagem, enfim, etc. Então, tudo isso está dentro de um contexto, olimpicamente falando, que está levando alguns países, a própria Grécia, né, não foi por causa da Olimpíada, mas a Olimpíada contribuiu. O Rio de Janeiro, eu dou até aqui mais um exemplo para vocês, o Rio de Janeiro concedeu
E pouca gente se apercebe desse dado, e esse é um dado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que está falido, o Estado do Rio de Janeiro, que está pagando os seus funcionários em prestações, ele concedeu de isenção fiscal para a iniciativa privada 120 bilhões de reais. Isso é um dado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Copa do Mundo e Olimpíada, juntando, concederam isenções de, em números redondos, 138 bilhões de reais. 138 bilhões de reais justifica-se porque o Estado está quebrado. É dinheiro que deixou de entrar no seu caixa. Por conta de quê? Da Olimpíada. E quem se beneficiou? Bom, então a gente vai ver as empresas que se beneficiaram. A H-Ster, que é uma multinacional de joias, que então, a pretexto está fazendo uma joia com motivos da Copa do Mundo e da Olimpíada, teve isenção fiscal durante 1, 2, 3, 4 anos. Entende? Uma rede de saunas ou de motéis do Rio de Janeiro, famosa, que também ia receber bambambãs internacionais em suas suítes, também recebeu isenção fiscal, e por aí vai. Tá? Empresas que serviram concretagem dos estádios, etc., tudo isso recebeu fornecimento de água, de alimentos para a vida dos atletas, tudo isso recebeu isenção fiscal. Então, tudo isso, a propósito da tua pergunta, vem mostrar que a Olimpíada está precisando e está passando já pelos estudos que o COI está realizando, por uma grande reformulação, a fim de que não venha a perder futuramente outras cidades sedes e o interesse, porque se tornou um negócio altamente comercial. Peraí, eu vou entrar na discussão. O Rio de Janeiro está devendo 22 milhões de conta de luz para Light. Isso é saber organizar festa? Isso é saber organizar um evento? O pessoal é festeiro, o pessoal é animado. Mas na hora da gestão, isso é saber organizar? Na minha opinião, não. Eu queria saber na opinião do senhor. Então, se você for à rua no Rio de Janeiro hoje e perguntar, nós fizemos uma boa Olimpíada, com certeza nós vamos ter a resposta sim. Ele não está preocupado com o detalhe das finanças. Isso está provado, ele quer festa, ele quer o pódio, ele quer a medalha, ele quer o gol, ele queria a medalha de ouro no futebol. Ele não está preocupado quem é que vai pagar a conta. Bom, e quem vai pagar a conta? O ato olímpico é a lei aprovada no Congresso Nacional que regulamentou quem é quem nos compromissos da realização da Olimpíada no Brasil. E o artigo 22, se não estou enganado, dizia que, em caso que nós tínhamos lá o comitê organizador, que não é o mesmo Comitê Olímpico Brasileiro, e casualmente, ou propositadamente, o mesmo presidente era o NUSMA, de um e de outro. Tudo bem. Eu até costumava dizer assim, o Comitê Olímpico Brasileiro, aliás, mudou o nome, Comitê Olímpico do Brasil, participava da reunião com o comitê organizador. Então o NUSMA falava com ele mesmo daqui, ia para o outro lado como presidente da outra instituição e respondia de lá. É a mesma pessoa que estava falando. Até um deboche, isso que aconteceu no Brasil, porque é a primeira vez que acontece. E o artigo 22 do ato olímpico, que foi aprovado no Congresso Nacional, a toque de caixa, ao apagar das luzes, dizia que, em caso de prejuízo do comitê organizador, quem pagaria a conta era o cofre público. Isso está escrito. Ninguém se apercebeu disso. Isso foi noticiado. Mas o torcedor, aquele que vai para a rua com verde e amarelo, torcer pelo Brasil para ser campeão, medalha de ouro no futebol, ele não está preocupado com esse detalhe. E hoje, essa conta pode vir parar no colo do Palácio do Planalto. O colo deles, não. Nossa. O colo deles, todos nós. Que vai tirar dinheiro da onde? Do orçamento e que vai ter que reduzir uma despesa lá, de repente, de um hospital de segurança ou de escola. Vai ter que ser. É assim que acontece. Faz o que se chama tecnicamente remanejamento de orçamento. Então tira daqui para tapar o buraco aqui. Entende? É o caso de Brasília. Eu estava ouvindo agora, nós estamos, parece, com 60 mil mulheres na fila para fazer mamografia. Aparelho quebrado. 60 mil, olha, não são 6 mil. Nem... Hoje é 31 de 10 de 2016. Estamos encerrando... Porque talvez, quando alguém assistir esse vídeo, talvez o número já esteja maior. Já seja maior. Quer dizer, no entanto, nós construímos um estádio aqui caríssimo, né? E pagamos para realizar praticamente a Copa do Mundo aqui, né? Trouxemos os Jogos da Olimpíada,
Então, é isso que eu digo. Aí já é outra discussão, né? Você vai perguntar lá nas origens. Consultaram a população brasileira? Vocês querem a Copa? Não. Então, nós tínhamos um momento, como eu expliquei no início do programa, nós tínhamos um momento da economia do Brasil que era favorável e queria se usar, o governo queria usar os mega eventos como resultado para servir de cartão postal lá fora, né, ao bom momento que o Brasil esperasse continuasse. Não aconteceu. Veio a crise, estamos enfrentando a crise ainda hoje, os estados estão quebrados, os municípios estão quebrados e nós estamos com a dívida para pagar. Dívida de luz, dívida do setor hoteleiro, tem dívida de fornecedores da Olimpíada, que estão também batendo na porta lá do comitê organizador, né? E o pessoal está se virando. Olha, eu acho que breve, essa notícia saiu na Folha de São Paulo, né? Foi na Folha de São Paulo. Eu vi essa notícia. Eu acho que breve tu vais ler também que o comitê organizador veio a Brasília se reunir com o presidente da República, porque eles vão pedir o cumprimento do artigo 22 do ato olímpico, que, ou seja, quem vai pagar a conta é a União. Lamentavelmente. Então, assim, em tese, se não fosse alguns problemas que tiveram, que já são natural, às vezes, do Brasil, segurança, enfim, o acabamento lá da Vila Olímpica, que ficou em cima da hora, deixou até o Comitê Olímpico Internacional com um pouco de receio. Seria um bom negócio, né, para eles, para o Comitê Olímpico Internacional e para a FIFA, fazer a Copa do Mundo e as Olimpíadas sempre no Brasil. Porque, como o senhor falou, nós acabamos pagando para esses eventos ocorrerem aqui. Exatamente. Então, é um bom negócio, né? Porque a gente paga e eles vêm aqui e fazem um evento. Então, usufruem. 2022 aqui, 2026 aqui, sempre aqui. Sempre aqui. Porque não tem lucro. Segue, vai. Bom, com isso, você acha que houve um legado olímpico, um legado da Copa do Mundo? Você enxerga, por exemplo, a Copa do Mundo, enxerga esses 2 anos, um legado da Copa do Mundo? Não, eu acho que o legado que ficou foram as melhorias no Rio de Janeiro, né, como a gente já comentou. Houve melhorias no Rio, principalmente no Rio de Janeiro, houve melhorias, não podemos negar isso aí, né, para a população. A própria zona portuária, que era uma zona que não se circulava ali, né, hoje é uma zona de lazer que atrai o público para lá. Esse é o legado. Agora, legado esportivo, não temos. Legado esportivo nós não temos, não. Sabe por quê? Nós não temos uma política nacional de esporte. Nós realizamos a Olimpíada e a Copa do Mundo sem termos um sistema nacional de esporte. O que é o sistema? É a definição de competências, o que compete a quem. Estado, município, União, clube, federação, confederação. É uma confusão enorme, entende? É uma bateção de cabeça muito grande. Então, nós não temos ainda uma política nacional de esporte, né? Nós temos um Ministério do Esporte que nos últimos 2 anos foi ocupado por 4 ministros. Em 2 anos tivemos 4 ministros. E o atual, esse último que entrou agora, o Pisciani, ele é agropecuarista. Quer dizer, o sujeito... O outro que saiu, Hilton. o Jorge Hilton, era um cara que não entendia de esporte, disse isso, mas entendia de gente, né? Orlando Silva é um ex-presidente da Uni, né? Aguinaldo Queiroz, médico, e por aí vai. Então, nós perdemos 13 anos, né, entre 2003, quando se criou o Ministério do Esporte, em 2016, sem se discutir os rumos do esporte no Brasil, a estrutura do esporte no Brasil. Nós não temos essa estrutura ainda montada. As confederações são altamente dependentes do dinheiro público. E nessa crise que nós estamos vivendo, isso é um risco muito grande, porque o ano que vem o orçamento vai ser cortado. Será que as estatais já estão avisando as confederações, olha, não vai ter dinheiro? Os Correios já chamou aqui a natação, o tênis e o esgrima e outras modalidades. Olha, ano que vem não vai ter patrocínio como era. Vocês cortem lá que nós vamos cortar aqui, enfim. Então, essa é a realidade do Brasil. Nós nos preparamos para fazer o grande evento, não para ser um país esportivo com estrutura. Isso nós não temos, não. Estamos ainda discutindo. Daí o problema, ó, nós não temos a educação física na escola. Quando o governo anunciou agora, vamos tirar a educação física, houve uma grita, pô, mas já não tem. A escola pública não tem. Né? E quando tem, eu jogo uma bola. Quando tem, joga uma bola. Joga uma bola e né? o time do lado, o time do outro. Os nossos golzinho. melhores atletas, além do futebol, do vôlei, do basquete e do handebol, jogam no exterior. Porque o campeonato interno é um campeonato limitado de 5, 6 estados. Lá, o que é a bancada da bola e se ajuda? Aí a confusão é, como diria o Vinícius Moraes, o buraco é mais embaixo, entende?
Olha aqui, ó, a Bancada da Bola é uma instituição que não é oficial, ela não tem uma sede, não tem nada, mas ela se reúne através de uma pessoa que se chama Vandenberg Machado. Vandenberg Machado é o principal lobista da CBF dentro do Congresso Nacional. Ele é muito antigo lá. Na CPI de 2001 da CBF Nike, ele já atuava lá. E já era lobista lá na CBF. E ele é um cara que ele é muito amigo do Renan Calheiros, né? É íntimo amigo do Renan Calheiros, que é o presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal. Então, ele tem trânsito junto aos parlamentares, de forma assintosa. Por exemplo, tem uma sessão da CPI hoje. Como é que funciona a coisa? Ele fica na porta e diz para o deputado, se for na Câmara, ou para o senador, se for no Senado, não é para entrar, não é para dar quórum. Ou se é para entrar, ele diz é para votar contra. É para votar contra os requerimentos. Né? Quando tem requerimentos de convocação, requerimento contra fulano de tal, votar contra. E assim funciona. E como é que funciona isso? O que o deputado, o senador levam em troca? Levam viagens junto com a seleção brasileira, convites, levam ingressos para assistir jogos da seleção brasileira, e não é um ingresso, são 2, 4, 10, 20, 30, 40 ingressos para ele beneficiar os seus eleitores ou pessoas influentes que financiaram a sua campanha. Eles são convidados para frequentar o camarote VIP da CBF, onde estão os bambambãs, os principais cartosos, os principais dirigentes, os empresários. Então a Bancada da Bola, a moeda de troca dela é a seleção brasileira. A CBF é um poder tão grande, que ela se infiltra nos poderes da República. E age com prejuízo. Ela parou a CPI. Ela aproveita nessa paixão nacional para tomar conta do país, né? Entende? Então, imagino que tem nos bastidores dessa instituição que ela não quer ser investigada. Ela chega ao ponto de ter parlamentares que a defendem para não ser investigada. Por quê? Porque a corrupção, o trambique é muito grande lá dentro. Como o caso daquela CPI, a CBF Nike. CBF Nike ficou aprovado, né? Lamentavelmente o relatório não foi aprovado, né? Na época, o então deputado era o presidente do Vasco, Eurico Miranda, rasgou o relatório e não foi votado. Mas tem um livro, CPI da CBF Nike, que é fenomenal, porque houve quebra de sigilos bancário e fiscal. Então, se comprovar a safadeza da época dos dirigentes, né? Eu fiz essa pergunta, o que é a Bancada da Bola, porque muita gente acha que a Bancada da Bola é exatamente para tirar essa corrupção, entendeu? Para defender o futebol brasileiro. Aliás, eu vou até fazer uma correção aqui. Para melhorar. O senador Romário, no livro, ele não trata a Bancada da Bola, ele trata a Bancada da CBF. Porque olha, a bola é um negócio tão fenomenal, né? É uma coisa que dá tanta paixão, dá tanta alegria, dá tristezas também, né? E gera renda. Né? Não só nos jogadores, mas extra-campo, todos os segmentos do futebol. A bola é uma coisa tão fenomenal que não pode ser tratada de forma pejorativa como está sendo tratada. Então é a bancada da CBF, né? Não é a bancada da bola. Né? O senador Romário, quando ele era jogador, pode ter contribuído com essa corrupção que chegou a esse nível que está hoje? Porque, querendo ou não, ele trouxe muitas alegrias para a seleção. Claro. Enfim, os políticos da época poderiam vender a seleção brasileira, né? Como vendem hoje, só que com o Romário. Então, ele trata esse assunto no livro. Ele me deu um depoimento e tal, lá tem um capítulo sobre isso. Quando ele jogava futebol, ele vem de família humilde, né? Família do Morro, da região de Jacareí e tal, etc. Então, de repente, o cara começou a se tornar um artilheiro, de repente foi para o Vasco, foi para o Barcelona, no primeiro jogo já fez 3 gols, né? Então, ganhou dinheiro no futebol. E no livro ele conta justamente disso. Ele começou a observar que era um negócio, que havia muitos negócios legais, né? E que ele ficava estranhando. Inclusive no Brasil, com a quantidade de jogadores que saíam, o dinheiro que a CBF ganhava em decorrência das taxas, etc., além dos clubes, e nós temos um futebol tão pobre. Né? Um futebol onde apenas 20% ganham mais de 5 mil reais e o restante ganha menos de 1 ou 2 salários mínimos, né? Então ele começou a fazer esse questionamento e esse é um dos motivos que levou a instalar a CPI. Afinal, por que nós temos um futebol, somos pentacampeões do mundo, temos um futebol pobre, clubes que se dizem falidos, etc, etc.
Bom, então aqui finalizamos mais um programa no Meio de Campo. Oh, Queria agradecer. Infelizmente, o papo estava muito bom. Esperamos recebê-lo em outras oportunidades. Já está feito o convite. com certeza. Inclusive trazendo o Romário, se você conseguir um E dia. antes tarde do que nunca, né? Deixa eu me apresentar, eu sou o Décio, que a gente Prazer. o Pedro apresentou no final, né? E eu, Paulo, Prazer. entrei em defesa. Legal. Tá certo, obrigado pela presença, Bom. viu? E espero tê-lo aqui mais vezes, espero que certeza. possa realmente trazer o Romário, enfim. Eu acho que pro futebol de Brasília, pro futebol do Brasil, todas essas informações, para quem gosta de futebol, para quem gosta de economia, é sempre bem proveitoso, bem valioso esse tipo de conversa, esse tipo de bate-papo. Como vocês puderam ver, a gente aqui em 1 hora de conversa, 40 minutos, 50, sei lá, a gente abordou uma série de assuntos, então repare quantas pautas tem aqui, né? E são assuntos que não se vê ser tratado na rotina da imprensa brasileira, né? Então fica aí para os futuros jornalistas, meus colegas, bem-vindos. Pauta não falta. Obrigado. E há outras várias pautas a serem tratadas, né? Esperem as próximas edições do Fute Todo. Bom, e assim encerramos mais um programa no Meio de Campo. Beijo, até a próxima. Sobe a letra.